nódulos tireoidianos, eles podem ser císticos, quando tem líquido dentro, pode ser sólido, quando é sólido mesmo, você não tem uma massa mais sólida, e pode ser misto. Nesse caso, você tem uma parte líquida e tem uma parte sólida. Esses nódulos eles são muito comuns, principalmente em mulheres. Estima-se que cerca de 60% da população feminina, em algum momento da vida, pode desenvolver uma lesão nodular da tireoide. À medida que a pessoa envelhece, aumenta muito a chance de desenvolver algum nódulo da tireoide. A grande maioria desses nódulos são nódulos assintomáticos, a pessoa nem percebe. E a forma mais comum de se fazer o diagnóstico é quando se percebe um pequeno abaulamento na parte inferior do pescoço, principalmente quando a pessoa vai deglutir. Algumas vezes, muito raramente, pode ter dificuldade de engolir, de deglutir, ou mais raramente ainda, a pessoa pode ter dificuldade de respirar. Então não se pode esperar esses sintomas para se fazer o diagnóstico de um nódulo de tireoide. A dor também pode acontecer, mas não é muito comum. Quando a gente tem algum câncer, principalmente em fase bastante avançada, pode ocorrer rouquidão, mas a grande maioria, a imensa maioria das vezes, não ocorre nenhuma alteração da voz. Quando a gente está frente a um nódulo de tireoide, a primeira pergunta é: do que se trata esse nódulo? Qual que é a natureza desse nódulo? Afinal de contas, é uma lesão benigna? É algum tipo de câncer? Do ponto de vista estatístico, cerca de 3 a 5% dos nódulos de tireoide em mulheres são casos de câncer. Nos homens, essa estatística mostra que esses nódulos malignos dos homens chegam mais ou menos a 8%. Então, de uma forma geral, os homens têm menos nódulos na tireoide. Por outro lado, quando eles têm nódulos, a chance de malignidade é maior. Geralmente, o que a gente tem que ter claro é que mais de 95% dos nódulos de tireoide são nódulos benignos. Essa é uma informação importante que a gente deve ter sempre em mente, para não desesperar e não se preocupar acima da medida. Não se sabe a causa do surgimento desses nódulos benignos, mas muitas vezes tem vários membros da mesma família que são acometidos por esses nódulos, mas a gente não tem claro ainda se tem algum tipo de alteração genética que favorece essa alteração. Se você considerar no âmbito mundial, a causa mais comum de nódulos na tireoide é deficiência de iodo. Porém, muitas vezes ainda ocorrem muitos nódulos em lugares onde a ingestão de iodo é considerada normal. Com isso, a gente conclui que a deficiência de iodo não é a única causa e não explica todos os casos. Apesar da maioria dos nódulos serem benignos, alguns desses nódulos vão ser malignos. E como é que a gente vai saber se esse nódulo que a gente está avaliando é um nódulo maligno, ou seja, se ele é câncer ou não? É nessa situação que está indicado o refinamento da investigação. Quando a gente encontra um nódulo, a gente tem basicamente duas abordagens na avaliação diagnóstica desse caso. A primeira abordagem é você fazer uma dosagem dos hormônios da tireoide. Isso é feito pela análise do sangue. A gente pega o sangue, retira e faz a dosagem dos hormônios. Alguns nódulos podem ser hiperfuncionantes, ou seja, podem produzir muito hormônio, quantidade acima do normal de hormônio. Então, a dosagem desses hormônios então ajuda nesse caso, nessa avaliação. Mas a gente tem um problema. Não existe um teste de sangue que seja capaz de fazer o diagnóstico de câncer de tireoide. É justamente a possibilidade de um câncer na presença de um nódulo que é a maior preocupação que a gente tem. Então, o próximo passo na investigação é a realização de uma PAF. O que é isso? É uma punção aspirativa por agulha fina. Geralmente, esse exame é guiado por ultrassom. Então, nesse caso, o médico ultrassonografista faz ultrassom, localiza o nódulo, aquele nódulo que ele quer puncionar, e entra com a outra mão numa agulha orientada pelo ultrassom e chega nesse nódulo. Aspira o material, tira algumas células, isso é colocado numa lâmina, é corado e é examinado pelo patologista. Aqui nós temos várias possibilidades de erros e você tem que estar atenta a essas possibilidades. Se você tem um nódulo, fica mais simples. O médico vai lá e punciona esse nódulo, não tem muita dúvida. O primeiro problema é quando a pessoa tem vários nódulos. O ideal é que seja puncionado todos os nódulos. E o problema é que nem sempre isso é feito. Ou porque o médico não dá importância, ou porque nem sempre é possível realizar a punção de todos os nódulos. Às vezes existem limitações até do convênio. O convênio não autoriza fazer tudo isso. Então, a hora que a gente vai juntando essas possibilidades, você vai aumentando a margem de erro. Uma coisa comum é que geralmente o pessoal punciona o nódulo maior, mas pode acontecer
justamente o nódulo menor, que às vezes está do lado desse, ser o nódulo mais perigoso e o nódulo maior não oferecer nenhuma alteração. A margem de erro na punção, que é o exame mais adequado para avaliar a possibilidade de malignidade de um nódulo, dependendo da situação, pode chegar a 20%. Isso, infelizmente, é uma cifra bastante elevada. Devido então às limitações da punção, muitas vezes ao longo do acompanhamento é realizado um novo exame. Às vezes as pessoas fazem a punção, ficam alguma dúvida porque o exame tem suas limitações e na ansiedade quer logo fazer de imediato uma nova punção para ver se esclarece o diagnóstico. Isso muitas vezes é desaconselhável. Por quê? Quando você introduz a agulha na tireoide, você não tem como saber se está perfurando algum pequeno vaso sanguíneo. E isso muitas vezes acontece, ocorre a perfuração de algum vaso sanguíneo na tireoide e isso leva a um sangramento. Esse sangramento que fica em volta do nódulo ou em volta da tireoide atrapalha o próximo exame, ou seja, ele aumenta a chance de você ter o próximo exame inconclusivo, porque na aspiração acaba vindo sangue. Então, quando o exame é inconclusivo, quando é inadequado, é aconselhável se esperar no mínimo 4 a 6 semanas para a realização de uma nova punção. Depois que se faz a punção, baseado nesse resultado e no resultado do ultrassom, se propõe o tratamento. Nesse ponto, existem 3 possibilidades. O primeiro é acompanhamento. Em que situações você faz o acompanhamento? Se você tem um nódulo pequeno e você fez a punção, não tem suspeita de malignidade, isso pode ser feito acompanhamento. A segunda possibilidade é você programar uma nova punção, porque aquela não foi esclarecedora o suficiente. E a terceira possibilidade é a indicação de cirurgia, ou seja, se essa punção veio suspeita ou confirmado o câncer, vai direto para cirurgia. Durante o acompanhamento, aquele caso de um nódulo pequeno e que a punção não mostrou malignidade, se o médico tem a convicção de que é um nódulo benigno, ele pode acompanhar, então tudo bem. Agora, durante o acompanhamento, se for documentado o crescimento importante desse nódulo em um tempo relativamente curto, geralmente a gente não faz uma nova avaliação com ultrassom antes de 4 a 6 meses, então você pode indicar a cirurgia se ocorrer o crescimento desse nódulo, mesmo que você tenha uma punção mostrando que o nódulo é benigno. Geralmente, esse novo exame para comparação deve ser no mínimo em torno de 6 meses. Resumindo a situação então, você tem um nódulo tireoidiano, a pergunta é câncer ou não é? Como é que você responde essa pergunta? Faz um novo ultrassom com a punção. Essa punção pode vir suspeita de câncer ou confirmado o câncer, vai direto para a cirurgia. Ou essa punção pode vir negativa, nódulo benigno. No caso de nódulo benigno, se você tem um nódulo pequeno, você pode propor o acompanhamento, com reavaliação a cada 6 meses com novo ultrassom. Se esse nódulo é grande, geralmente acima de 2 centímetros, se indica a cirurgia. Ou se esse nódulo tem um crescimento documentado ao longo desse acompanhamento, se ele tinha 2 centímetros hoje, faz novamente em 6 meses, passa 2,5, 3 centímetros, também se indica a intervenção cirúrgica. As duas informações mais importantes na condução de um nódulo são a ultrassonografia, que avalia tamanho, quantidade e posição, e a punção, que avalia a suspeita ou não de câncer. Então, de acordo com esses resultados, é definido quais são os próximos passos na investigação e na conduta desse caso.